Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã, da Nota 10 Assessoria Acadêmica, e hoje a gente vai realizar a atividade número 1 de Programação e Cálculo Numérico, do módulo 51 de 2025. O que trata essa atividade aqui, né? Ele traz uma contextualizaçãozinha para a gente a respeito de métodos de aproximação de funções, e ele fala para a gente descrever 5 métodos aqui, ó: interpolação linear, aproximação polinomial, interpolação quadrática, interpolação de Lagrange e interpolação de Newton. Mas antes a gente precisa entender para que é utilizado esses métodos de aproximação, né? Então a gente sabe que no dia a dia algumas funções matemáticas podem ser bastante complexas. Vocês vão se deparar com funções bastante complexas dependendo do experimento que estiverem realizando, da situação que estiverem. Então essas situações complexas tornam a resolução difícil. E uma maneira eficiente de simplificar isso é substituir essas funções complexas por funções mais simples, cujos resultados podem ser obtidos com maior facilidade. Então, a gente utiliza a aproximação de funções, muitas vezes, para facilitar a nossa vida, como na análise de diferentes pontos, no cálculo de derivadas integrais, ou quando se dispõe apenas de um conjunto de pontos de uma função, mas sua forma exata não é conhecida. Como, por exemplo, a gente vai no laboratório, faz uma medição. Por exemplo, a gente medir o crescimento de micro-organismos ao longo do tempo. A gente vai ter lá pontos de quantidade de micro-organismos, de tempo, mas a gente não sabe o comportamento dessa função, né, que representa melhor esses pontos. Então a gente pode utilizar as aproximações de funções para determinar isso. Então, sabendo disso, a gente já pode partir para descrever cada uma delas, ó. A interpolação linear, o que ela seria, né? Esse método é a técnica mais simples de interpolação e consiste em traçar uma reta entre dois pontos conhecidos, como mostrado aqui na figura 2, ó, onde a semelhança de triângulos formada entre esses dois pontos, ó, é utilizada para obter a fórmula de interpolação linear, que é essa formulinha aqui. Então a gente vai ter dois pontos conhecidos, P0 e P1, com o x conhecido e o y conhecido, e a gente vai substituir esses valores nessa equaçãozinha aqui e descobrir essa nova função, certo? E a gente sabe que quanto menor for a distância entre os pontos utilizados, mais precisa será a aproximação. Isso ocorre porque, à medida que o intervalo entre os pontos diminui, uma função contínua pode ser representada com maior precisão por uma reta. A gente pode observar aqui pelo gráfico, ó. Quando os pontos são muito distantes, por exemplo aqui, ó, o P0 e o P1, eles são muito distantes. Então o comportamento dessa reta traçada pela interpolação linear não aproxima corretamente o comportamento dessa curva aqui, ó. Vocês estão vendo a discrepância aqui? Então a gente não poderia utilizar essa interpolação com esses pontos tão distantes, não ficaria muito bom. Mas caso esses pontos fossem mais próximos, por exemplo, se a gente tivesse o P0 aqui e o P1 muito próximo a ele, o comportamento dessa linha reta aproximaria bem o comportamento dessa curva aqui. A gente não teria problema com isso, certo? Então isso é o descritivo aqui da interpolação linear e como ela funciona. Agora a gente parte para a interpolação quadrática. O que a interpolação quadrática faz, né? O que ela é? Ela é mais precisa do que essa linear, pois em vez de aproximar os dados por meio de uma reta, a gente utiliza uma curva. Para que essas curvaturas sejam corretamente representadas, são necessários 3 pontos. Na linear, eram 2 pontos, aqui a gente utiliza 3, permitindo o uso de um polinômio de segundo grau, também chamado de polinômio quadrático ou parábola. Então a gente vai ter aqui 3 pontos, P0, P1, P2 conhecidos, e utilizando aqui a fórmula quadrática aqui do polinômio para aproximar essa função, esses pontos para uma função, a gente vai ter que calcular apenas os coeficientes aqui, ó, B0, B1 e B2 a partir dos pontos que a gente já conhece e fazer a substituição nessa formulinha e a gente vai ter a aproximação por interpolação quadrática, certo? Agora a gente parte para a interpolação de Lagrange. O que seria a interpolação de Lagrange? Os polinômios, né? Os polinômios de Lagrange, eles formam uma categoria específica de polinômios que permite ajustar um conjunto de dados exclusivamente com base nos valores dos pontos fornecidos. Eles podem ser escritos diretamente
tem a necessidade de cálculos preliminares para a determinação de seus coeficientes, como é o caso da interpolação quadrática, que a gente tinha que descobrir o coeficiente B0, B1 e B2. Aqui não é necessário. Então, o grau do polinômio de Lagrange depende do número de pontos disponíveis. Quando há 2 pontos, o polinômio é de grau 1. Quando 3, a gente tem um polinômio de grau 2 e assim por diante. 4, polinômio de grau 3, certo? Sempre um a menos. Para o caso de 2 pontos, então, o polinômio pode ser representado pela seguinte equação. A gente tem aqui o ponto 1 e o ponto 2. E aí o polinômio pode ser aproximado aqui e representado por essa formulinha, onde a gente substitui os pontos conhecidos e obtém a nova função. Se houver 3 pontos, a equação correspondente será esta daqui, ó, com os 3 pontos P1, P2 e P3. A gente tem essa representação aqui para a nossa função, certo? Então, descrito aqui os 3 tipos de interpolação, vocês conseguem responder o restante aqui, ó, da questão. Façam uma pesquisa aí com o conteúdo que vocês estudaram também. Acho que já é possível fazer isso. Caso vocês não consigam, vocês podem entrar em contato com a gente. Aqui na direita eu deixei um QR Code que leva direto para nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Caso queiram, se inscrevam no canal e deixem uma curtida, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para vocês. No mais, por hoje é só e até a próxima.